Path of Mandzukic. Comes back to Modric! Oh, yes! The defence into the centre. Oh, Robert Lewandowski scored inside 2 minutes. To cross and Ronaldo's met it! What a lead! ...24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao 6º dia do Euro 2020. Bem-vindos ao Euroscout e estamos aqui para mais um dia, o primeiro da segunda jornada da fase de grupos. Tivemos 3 jogos animados, todos eles com golos, mas apenas 3 das equipas marcaram em jogos claramente dominados por uma dessas equipas. Antes de mais, volto a apresentar a Adega de Palmela, que é o nosso patrocinador e o apoio deste podcast da ProScout, a quem agradecemos sempre o apoio. Passando já para os jogos, um Finlândia-Rússia do grupo B que acabou 0-1 a favor da Rússia, que se intromete mais uma vez na luta pela qualificação para a próxima fase. A Turquia voltou a perder, desta vez com o País de Gales a mostrar-se com uma cara nova neste segundo jogo e a prometer estar também na luta para a qualificação. E no final temos mais uma vez a afirmação da Itália como uma das melhores, se não a melhor equipa deste europeu até o momento, uma vitória clara 3-0 frente à Suíça, que continua a desiludir. Um jogo mais uma vez em Roma, num estádio mítico, e com os adeptos italianos a saírem contentes mais uma vez. Comigo hoje tenho não um, mas 2 convidados. Terei 2 membros do podcast de Segundo Posto, um dos podcasts mais ouvidos de futebol em Portugal, que eu pessoalmente também ouço com muita frequência. Terei comigo o Diogo Maia e o Pedro Azevedo, a quem agradeço desde já o convite. E estamos a gravar logo a seguir ao Itália 3, Suíça 0, e acredito que estejam animados com este último jogo e que vai ser uma boa conversa. Bem-vindos aos 2. Boas, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Rodrigo. E estamos animados, sim, senhora. Claro, já esperava. Mas é a assim. Itália conquista-nos. Exatamente, é assim que passamos e vamos deixar este último jogo, que foi se calhar o mais entusiasmante para o fim, e vamos falar do Finlândia-Rússia. Finlândia que teve uma vitória muito importante no primeiro jogo, quando defrontou a Dinamarca, e como sabemos o que é que aconteceu nesse jogo, não vale a pena referir outra vez, contra uma Rússia que tinha desiludido muito na abordagem ao jogo com a Bélgica, mas que hoje pareceu-me surpreender, e eu acho que Cherchesov também aprendeu com os erros e incluiu os seus jogadores mais criativos perto do líder de Zula, Golovin e Miranchuk, que estiveram em grande, e começo por ti, Diogo, começo por ti a falar deste jogo. Uma Rússia nova que promete ser diferente daquele primeiro jogo, ou não? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite e também pelas palavras, também muitos parabéns também pelo projeto que nós também temos acompanhado enquanto Segundo Posto. Eu estou aqui com o Azevedo, aqui em casa, portanto é um contacto mais direto. Portanto, muito obrigado da nossa parte, da parte dos 4. De resto, olha, relativamente ao jogo, nós também fizemos um episódio na divisão sobre o Euro e, curiosamente, eu disse que esta Rússia era uma equipa que podia surpreender. E eu, depois da primeira jornada, disse, provavelmente estou completamente enganado. Até que vi o jogo de hoje. E hoje, apesar de eu achar que a Rússia insiste muito, e percebo também porque é que insistem nisso no jogo direto, ou na procura do jogo direto com o Dzyuba, e eu percebo porque é que o façam, acho um bocadinho exagerado. Acho que é exagerada essa procura do Dzyuba constantemente. A verdade é que o golo surge de um lance em que o Dzyuba é muito importante naquela sua movimentação, quase como um pivô, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que eu acho que esta Rússia é uma equipa que temos sempre que ter em conta. Eu acho que a Rússia é uma equipa que tem bons jogadores, tem alguma história em europeus, não é uma equipa propriamente vencedora, mas é uma equipa que é muito lutadora, tem equipas muito bem organizadas.
por norma, há uma fase é uma equipa que passa as fases de grupo, não é? O que é que eu posso dizer do jogo de hoje? Eu acho que esta é uma equipa que mostra a cara desta Rússia, que é uma equipa que provavelmente não é muito mais do que uma equipa para passar a fase de grupos, mas é uma equipa que é melhor do que, na minha opinião, claro, está aqui o Azevedo que pode dizer o contrário, é uma equipa que para mim provavelmente é a segunda melhor equipa deste grupo. E hoje ficou provado isso. Eu acho que a Finlândia é uma equipa que já fez está a fazer o seu caminho, está a construir o seu caminho e faz um primeiro jogo nas condições que nós conhecemos e como tu disseste bem, não vale a pena falarmos, tem todo o mérito e ganha esse jogo. E hoje, apesar de tudo, e até começa bem com um gol anulado por centímetros, depois disso esta Rússia teve uma postura de favorito, não é? E portanto eu acho que a equipa controlou bastante bem o jogo, na minha opinião. Acho que teve bastante mais oportunidades, é uma equipa que tem mais andamento nisto, né? Tem jogadores com mais andamentos. E hoje teve de início um jogador que é fundamental, que é o homem que marcou o gol e que é fundamental no processo ofensivo desta equipa russa e que, na minha opinião, vence com toda a justiça e que acabará por se qualificar com relativa tranquilidade. Pronto, esta é a minha opinião. Sim, foi uma Rússia claramente diferente e nos minutos até teve a lesão de um jogador muito importante que é o Mário Fernandes, que saiu logo no início e que estava muito em jogo até se lesionar, muito subido, muito mais subido. A Rússia mudou um bocadinho o sistema, acho, com 3 defesas e depois os alas muito mais subidos e depois tinha, claro, os 2 criativos atrás de Dzyuba que ajuda bastante. Pedro, a Finlândia teve 3 pontos no primeiro jogo, se calhar mais do que aquilo que se esperava no torneio todo, até uma das equipas, se calhar a par da Hungria e da Macedónia do Norte, de quem se esperava menos neste europeu, mas deu a ideia que coletivamente a equipa até funciona, mas depois há apenas 2, 3 jogadores que conseguem fazer a diferença. Camará, que me tem surpreendido muito, mas que eu destaquei na antevisão e que gostei muito da época que fez no Rangers. Tem Robin Lod e depois tem Pukki na frente, que tem dado um pouco desaparecido, mas que se notou a diferença de qualidade individual quando esta Finlândia chegou a situações em que podia marcar. Pelo menos foi essa a minha visão. O que é que vês desta Finlândia, que joga agora com a Bélgica no último jogo e que pode ser decisivo ou não para um possível apuramento histórico na sua primeira presença em competições internacionais? Sim, olha, eu para já faço das palavras iniciais do Maia minhas também, e em relação a esta Finlândia, muito do que tu disseste, que é uma equipa claramente que está bem organizada coletivamente, e disso não há dúvidas, porque uma equipa que ganha 1-0 à Dinamarca e perde 1-0 com a Rússia é uma equipa competitiva. E portanto, desde logo, acho que é um prémio, pelo que tu disseste também, sendo a Finlândia e a Macedónia do Norte das equipas mais fracas deste europeu, e não há problema nenhum em dizer isto, porque é verdade. À partida, pelo menos. Acho que a Finlândia ganhou aquele jogo, foi um jogo muito peculiar, como sabemos, e também não vale a pena voltarmos a isso, mas há uma coisa que me surpreende nesta Finlândia, e tu falaste deste tal desaparecimento do Pukki, que é a Finlândia, eu à partida pensaria, e acho que todos pensaríamos que a Finlândia ia jogar para o Pukki. Por exemplo, o Maia referiu, a Rússia joga para o Dzyuba, não é? É muito esse o tipo de jogo da Rússia. E a Finlândia não me parece que joga assim tanto para o Pukki. Se calhar o Pukki também por isso ainda não marcou e vem numa época em que fez 26 gols no Norwich, portanto é um grande goleador, disso não há dúvidas, mas claramente a organização coletiva da Finlândia que consegue com a sua linha de 3 e com aquele meio campo muito compacto, onde tu disseste bem, se destaca claramente o Glenn Kamara do Rangers e o Robin Lod, que consegue ser muito organizada e não se expor muito ao perigo, sendo que quando se expõe ao perigo tem um guarda-redes que está numa forma brutal e que vem de épocas e épocas, já vem de 6, 7 épocas seguidas de Bundesliga, sempre como titular do Eintracht Frankfurt, sempre como titular do Bayer Leverkusen, que é um grande guarda-redes e que, olha, que tem dado jeito à malta de fantasy porque é um guarda-redes barato, mas sobre esta Finlândia acho que é isso, que é ganhar aquele primeiro jogo em condições muito especiais, mas ganham, e isso não há dúvida nenhuma, e perde 1-0 com uma Rússia que, e aqui concordando com o Maia, parece-me que é a equipa que à partida acompanhará a Bélgica na passagem aos oitavos de final, portanto não me parece que seja mau, nem vergonha nenhuma para a Finlândia a derrota neste jogo, e foi claramente inferior à Rússia hoje. Sim, também me pareceu isso, e claro que fica sempre um pouco limitada para
para tentar jogar de forma rápida assim que recupera a bola, e depois Camara também tanto tem de bom nas suas saídas como depois de mal, que põe a cabeça para baixo e tenta só Exatamente. sair sozinho, e tem esse equilíbrio e a falta de ajuda também que faz falta depois para vencer contra equipas que até se organizam bem, que foi o caso da Rússia hoje, mas a Finlândia mesmo assim chegou muitas vezes à área, e acho que foi mesmo essa diferença na qualidade individual, porque a Rússia bastou uma vez, apesar de ter tido muitas ocasiões, bastou uma vez para fazer gol, e a Finlândia notava-se que ninguém assumia bem no último terço, e que faltava ali, se calhar, Pukki, que precisa normalmente um bocadinho mais de espaço para fazer gol. Se calhar peço-vos então, sabendo que ainda não foi jogado o outro jogo deste grupo, e é algo que eu por acaso não compreendo muito bem, porque é que o grupo B joga primeiro e depois tem quase um dia e meio de descanso ou mais do que as outras equipas para a última jornada. O que é que prevêem destas duas equipas para se apurar ou não, sabendo que têm as duas 3 pontos, e 3 pontos normalmente pode dar lugar a algumas equipas apuradas em terceiro lugar. Diogo? Olha, assim, eu acho que, sendo que, se eu não estou enganado, espero não estar aqui neste erro, mas num Euro em que para a segunda fase passam mais equipas do que aquelas que ficam de fora, eu acho que a Finlândia, tendo à partida um jogo mais complicado, mas também, na minha opinião, indo jogar com um adversário que eu acho que com mais ou menor dificuldade levará os 6 pontos e já estará qualificado. Eu acho que a Finlândia vai procurar neste terceiro jogo um empate. Não acho que até será pouco inteligente para a Finlândia olhar para este jogo de outra forma. Depois, eu acho que mas concordas que hoje até se sentiu um bocado que a Finlândia estava a jogar com a diferença de gols, e que se calhar não tenho a certeza. Tanto, eu acho não arriscou tanto como podia? Sim, eu percebo isso, mas eu percebo essa pergunta. Eu acho que neste caso não podemos valorizar o excelente trabalho da Rússia. Mas eu acho que a Rússia, apesar de tudo, foi melhor e esteve por cima do jogo, e acho que desta vez, ao contrário de outros jogos que até vamos falar hoje, eu acho que a equipa que ganhou, ou seja, a equipa que ganhou é que não permitiu que a equipa que perdeu fizesse melhor. Eu acho mesmo que percebo a questão colocada, e é uma questão que provavelmente só o selecionador conseguirá responder, mas eu acho que desta vez, e também se calhar por até gostar da Rússia, não sei bem porquê, mas sempre gostei, eu acho que é justo dizer que a Rússia foi melhor, e que a Finlândia é que foi condicionada por isso, e não foi tanto a Finlândia que procurou jogar na diferença dos gols e tudo mais. Para a última jornada, eu acho que vai depender muito, lá está, do resultado do Dinamarca-Bélgica, correto? Acho que vai depender muito deste resultado. Isto lá está, porque se a Dinamarca perde este último jogo, apesar de tudo, há muitas críticas a fazer este sistema dos terceiros melhores classificados, mas apesar de tudo, cria alguma competitividade para a terceira jornada. Uma equipa que, por exemplo, como a Dinamarca, que até poderá perder os 2 primeiros jogos, chega à última jornada e ainda poderá passar consoante o bom resultado que fizer. Mas eu acho que a Finlândia, neste caso, até poderá ser beneficiada se a Dinamarca ganhar, por mais estranho que isto possa parecer, se a Dinamarca perder, por mais estranho que isto possa parecer, porque a Finlândia, apesar de tudo, poderá fazer um pontinho contra a Bélgica, sendo que a Bélgica aí irá sempre garantidamente já terá o primeiro lugar. Não é? No que toca à Rússia, eu acho que a Rússia vai ser o jogo que nós à partida teríamos como o jogo do segundo lugar, não é? Entre a Rússia e a Dinamarca. Claro que estamos dependentes do jogo que a Dinamarca fizer também contra a Bélgica, mas eu acho que a Rússia é melhor, e ainda para mais, claro, sem o Eriksen, eu acho que a Rússia é melhor e tem mais andamento nisto, pelo menos nos últimos anos, e portanto eu acho que acabará por a grande decisão. Isto, claro, podemos estar daqui a uns dias, eu posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a grande decisão será entre a Finlândia e a Dinamarca, porque eu acho que a Rússia acabará por passar. Sim, e Pedro, eu vou para ti, mas se calhar vou para ti já no segundo jogo, até porque este primeiro jogo, como o Diogo disse, foi um pouco de sentido único, não houve assim, apesar de ter sido um jogo relativamente interessante por termos visto uma Rússia diferente, acho que
Acho que foi um pouco uniforme durante todo o jogo. A Finlândia não se conseguiu assumir nem aproximar da baliza de forma constante para sequer ameaçar o 1-0. E então passo então para o Turquia 0, Gales 2. Esse sim, acho que foi um jogo melhor de se ver. Turquia que sem Demiral no 11 inicial, colocou o Under que entrou relativamente bem contra a Itália, apesar de ter sido um jogo claramente falhado pela parte da Turquia. E uma Turquia que volta a não se sentir inspirada, com uma defesa um pouco caótica para ser simpático, e País de Gales muito bem no seu 4-3-3 com Moore na frente e Bale e Daniel James perto dele, Ramsey a parecer um jogador completamente diferente e um País de Gales que mostra mais uma vez que até é uma equipa competente, que tem individualidades e que pode perfeitamente chegar à próxima fase. Pedro, o que é que achaste deste País de Gales? Sim, olha, o País de Gales vem de um bom resultado contra a Suíça. Aquele empate 1-1 conseguido quase no final com o gol do Moore, que lhes deu-lhes confiança para este jogo, ainda por cima vendo o que a Turquia tinha feito ou que não tinha feito contra a Itália. Acho que foi um jogo muito equilibrado a nível de perigo, digamos assim, mas claramente o País de Gales, como tu disseste bem, houve ali jogadores que hoje de facto apareceram noutro nível, e quando esses jogadores aparecem noutro nível fica um bocado complicado. O jogo que o Bale faz hoje, apesar de ter falhado o penalti, o Bale faz 2 assistências fabulosas. A primeira, já tinha tentado fazer 2, 3 bolas daquelas sempre para a entrada do Ramsey, o Moore baixava e arrastava sempre um dos centrais daquela desorganização defensiva da Turquia, porque aquilo não é organização em lado nenhum. Eu acho que nunca vi uma jogada de ataque do País de Gales em que a linha defensiva da Turquia estivesse toda alinhada. E portanto, quando o Bale está num dia destes e quando o Ramsey tem o destaque ofensivo que teve nos últimos tempos do Arsenal, que não tem na Juventus, porque a Juventus é uma equipa muito cinzenta, e que neste jogo assumiu muito esse destaque, o Ramsey é um gajo que tem golo, cria muitas oportunidades, falhou 2 ou 3 escandalosas, mas marcou aquele. Jogador muito importante, e nós olhamos para a Turquia, que também tem bons jogadores, mas de facto os bons jogadores da Turquia não são tão bons ou melhores que os do País de Gales, e tal como no jogo anterior que falámos da Finlândia e da Rússia, nota-se que quando é preciso decidir, no caso da Finlândia, falta a qualidade individual que a Rússia neste caso tinha. Também aqui me parece que mesmo havendo o Burak Yilmaz, que é um grande ponta de lança, o Under, que desta vez foi titular, depois a entrada do Yazici, o Karaman, que é uma desilusão, parece-me que apesar disso o País de Gales tem jogadores, tem um Daniel James, que mesmo não sendo titular do United, é um jogador que está habituado à Premier League e a jogar competições europeias. Tens um Bale, pronto, como eu disse há bocado, quando aparece assim fica complicado. Ele de facto o Bale só gosta de jogar futebol pelo seu país, é quando ele tem alegria e quando vês o Bale já com um sorriso no rosto. E tens um Ramsey a jogar o que jogou, e deixa-me dar 2 destaques aqui no País de Gales. No duplo pivô, o Joe Morrell fez um grande jogo a recuperar, e o Kiefer Moore marca um golo à Suíça e hoje faz um jogaço de trabalho incansável, a ganhar as bolas todas, a descer e a abrir muitos passos para a entrada do Ramsey. Portanto acho que o País de Gales está claramente, tem 4 pontos, portanto a partida está praticamente passado nos oitavos de final, e será o segundo europeu que esta equipa do País de Gales chega aos oitavos de final. Quer dizer, no outro foi aos quartos, mas é o segundo europeu a que vão, e é o segundo europeu que passam a fase de grupos. Portanto, com maior ou menor dificuldade, acho que o País de Gales está sem dúvida lá. Sim, e uma equipa que mostrou que, apesar de um primeiro jogo pobre, podemos dizer assim, uma bola parada acaba por empatar, chega ao fim deste segundo jogo completamente diferente e já com 4 pontos, como disseste. E Diogo, Bale claramente a assumir-se como um destaque. Já era esperado, mas nunca sabemos bem com que Bale é que vamos contar. Mas hoje fez passos para ter pelo menos 5 assistências, caso Ramsey e companhia estivessem inspirados. E ao contrário da Turquia, que se calhar tinha Burak Yilmaz muito sozinho, ele que já tem 35 anos e mesmo assim faz muito por esta Turquia, do outro lado Bale teve a sorte de estar bem, a sorte e a competência de estar bem acompanhado por Ramsey, por Moore, que foi uma dor de cabeça para os centrais turcos,
E este Bale pode levar o país de Gales até onde? Assim, o Bale, para além de ser o jogador que nós conhecemos, e independentemente destas polémicas todas que nós conhecemos, a história do golfe e tudo mais, o Bale é isto, não é? E acho que até o penalti falhado dá aqui um certo romance ao jogo de hoje, porque ele até usa isso na própria flash interview no final do jogo e diz que ter falhado um penalti só demonstra o caráter dele, que depois vai para cima e continua a jogar e até faz uma assistência para o segundo gol. É assim, eu não queria, e ao contrário daquilo que o Azevedo disse, o Gales chegou à meia-final em 2016 contra Portugal. Chegou à meia-final, sim. Agora... Não, eu disse que tinha passado, mais uma vez vai passar a fase de grupos. Sim, mas, sim, chegou à meia-final. eu acho que Gales, e nós, pronto, é um europeu sui generis, porque tem mais equipas. Eu acho que Gales, como jogou hoje, como se apresentou hoje, esta equipa de Gales é melhor que a de 2016, para mim. Acho que é uma equipa que os seus melhores jogadores são jogadores mais maduros e acho que tem miúdos novos que não estavam em 2016, que são muitíssimo bons jogadores e fazem parte de uma geração muitíssimo bem formada, passa o pleonasmo. E dito isto, eu acho que é uma equipa que, isto um bocadinho à Fernandes antes, será jogo a jogo, mas eu acho que é uma equipa que acho que está longe, não está claramente na primeira linha, acho que também não está na segunda, mas acho que é uma equipa que está na terceira e que é uma equipa na terceira linha destas equipas do europeu, mas acho que é uma equipa que está certamente, que irá certamente competir com a maior parte das equipas e portanto um Bale num dia bom, com uma organização defensiva excelente como Gales pelo menos hoje demonstrou ter, e principalmente com uma ponta de sorte que também é preciso com as equipas que serão mais fortes. E claro, com as motas estas transições, as transições de Gales hoje, se a equipa tivesse sido, se os seus jogadores nas transições rápidas fossem um bocadinho ou melhores, ou um bocadinho mais pacientes, ou um bocadinho mais eficientes, em alguns casos, e isto é uma crítica direta ao Daniel James, o atletismo, o homem do atletismo. Esta equipa era um caso sério, porque é uma equipa que está sempre muito bem organizada, os jogadores estão muito bem organizados defensivamente, pelo menos hoje estiveram. Eu confesso que o primeiro jogo não só vi um resumo alargado, hoje vi o jogo todo. É uma equipa bem organizada e que depois tem efetivamente um meio campo à frente muitíssimo bons jogadores. O Ramsey na batalha dos números 10 de hoje, no que toca às camisolas, claro. O Ramsey mostra que é um jogador que está no europeu. O Çalhanoğlu, por exemplo, é um jogador que não sei bem o que é que foi fazer, não sei bem o que é que está a fazer nesta seleção turca, porque é um grande jogador de futebol, é uma desilusão, mas a Turquia não é nitidamente, eu li isso hoje no Twitter, a Turquia não é nitidamente o Milan, porque aquilo que nós pedíamos do Çalhanoğlu para esta seleção turca, não vimos, né? Podia lá estar eu, porque até jogo bem com o pé esquerdo, o pé direito não, mas o meu pé esquerdo ao menos servia para alguma coisa. Dito isto, sinceramente eu acho que é uma equipa que vai competir com todas, eu acho que não vai passar... Não passará aos quartos de final, também depende, claro, daquilo que será a combinação de jogos. Acho que dificilmente passará aos quartos e acho que não tem equipa para passar às meias finais, porque eu acho que há equipas que, por exemplo, em 2016, seleções que em 2016 não estavam a um nível como estão. Falo da Itália, falo até da própria Holanda, talvez. E primeira linha exatamente do que havia. Exatamente. Estava aqui a ver, malta, o Kiefer Moore tem feito uma carreira como muitos jogadores de Gales nas divisões secundárias de Inglaterra e nas últimas 3, 4 épocas ele nunca marcou menos do que 10 golos por época no Championship e esta época no Cardiff faz 20 golos. Portanto, chega aqui como referência ofensiva do país de Gales e está a demonstrar, tanto pelo gol à Suíça como pelo trabalho incansável que fez hoje, de facto. Não, e a jogar ainda para mais, ainda sai mais beneficiado a jogar contra uma defesa que só tem o Soyuncu, não é? Exato. De resto, pronto, o Celic é uma desilusão para mim também. Estão lá 3 jogadores, pronto, ao lado do Soyuncu. E está o guarda-redes e o guarda-redes, coitado, é verdade. Depois foi uma oscilação de lances que dava para apanhados, e eu não sei se foi o país de Gales a fazer o trabalho de casa muito bem e a atacar esta Turquia da melhor maneira, ou se foi mesmo a Turquia num dia não. Mas a verdade é que a linha defensiva foi Soyuncu e Soyuncu só, porque depois 5 metros para a frente, 5 metros para trás havia mais alguém que estava a ver o jogo. Há ali um jogador, Rodrigo, desculpa que eu não destaquei, há ali um jogador que é o Okai, que tanto com bola como sem bola tem um bom jogador. Pelo menos eu gostei
Bons jogadores são quase todos. Aliás, o Demiral sim. pode jogar a bom nível, o Selic também faz uma grande época. Uma grande época, sim. Mas o OK sai ao intervalo, não sei se... Eu sei que ele estava tocado antes do intervalo, não sei se calhar foi por causa disso. Mas então, quando ele sai... Já contra a Itália foi o primeiro a sair. E já contra a Itália foi o primeiro a sair, em vez do Tufan. E quando o OK sai hoje, então aquilo foi o descalabro total, que já estava a ser. E esta organização defensiva da Turquia, como tu disseste, há muitos lances pós-apanhados e para fazer uma compilação. Isto consegue mostrar uma equipa de sub-14, sub-15 ou sub-16 em como não defender. Portanto, eu acho que é um bocado confrangedor o Şenol Güneş apresentar uma organização defensiva destas num campeonato da Europa, numa fase final. E que até foi a sua maior arma na qualificação, não é? Só sofreram 3 golos durante a qualificação inteira. É estranho, não sei bem o que se passa, mas é claramente estranho e tem deixado esta Turquia para trás, porque com bola já se previa, apesar das individualidades, já se previa que fosse mais limitada, que tem muitos... O Under é bom jogador, mas teve um ano quase sem jogar, ou jogar muito pouco, e depois Yılmaz também muito sozinho, e Çalhanoğlu, como disseram, tem sido claramente uma desilusão e a não conseguir fazer esta equipa mexer. Acho que falámos quase tudo sobre este jogo também. País de Gales a sair em grande, Turquia muito perto ou quase eliminada, apesar do último jogo ainda poder dar alguma esperança, porque sabemos das condições deste europeu e dos terceiros classificados. E depois a Itália, que é a equipa mais dominadora até ao momento, 2 jogos a ganhar por 3-0, a não dar hipótese a uma Suíça que eu até tinha em alguma estima antes de começar este europeu, mas que também tem desiludido. Itália volta a mostrar que tem um meio campo de luxo e uma equipa que sabe exatamente o que está a fazer. Mancini com muito mérito. A Itália tem sido das melhores equipas a atacar, das melhores a defender, não concede oportunidades e tem estado muito bem a atacar com jogadores em grande forma. Spinazzola na esquerda tem sido um destaque incrível, um trabalho também com algum mérito de Paulo Fonseca. No meio campo, nem vale a pena falar, Barella, Locatelli, Jorginho têm estado em grande. Na frente, o próprio Immobile e Berardi um pouco egoístas e um pouco egocêntricos na maneira de jogar, mas são 2 jogadores muito, muito bons e tem sido em grande. A linha defensiva tem estado bem. A primeira pergunta, um pouco a provocar, e vou para o Pedro. Pedro, ficaste desiludido de não ser Bastoni e entrar para o lugar de Chiellini? Olha, exatamente, e comentei isso com o Maia quando estávamos aqui a ver o jogo, que o Bastoni, eu percebo que o Bastoni não seja titular nesta defesa italiana, porque é claramente perceptível que o Mancini quer pegar nos mais de 10 anos que o Chiellini e o Bonucci têm a jogar juntos, e portanto isso é completamente compreensível. Já não é tão compreensível, e o Acerbi, atenção, fez um belo jogo, não é isso que está em questão, tal como o Tolé quando entrou também teve muito bem. Eu até percebo num ponto de vista em que Bastoni é mais parecido com Bonucci. E se calhar ter 2 jogadores parecidos poderia não ser o ideal, sabendo que é sempre bom ter essa diversidade nos centrais, não é? Mas eu partilho também gostava de ter visto Bastoni. O Bastoni vem de uma época, 2, mas esta época então que foi campeão vem de uma época em ele e o Skriniar, os grandes esteios daquela defesa do campeão italiano. E o Bastoni, para mim, é um dos melhores defesas centrais para os próximos 10 anos. Portanto, acho mesmo que é um excelente defesa central e custa-me que esteja na hierarquia abaixo do Acerbi e do Tolói. Que lá está, como eu te disse, entraram muito bem, o Tolói menos tempo, mas o que fez bem. Ainda faz ali uma assistência num corte para o Immobile. O Acerbi esteve impecável na marcação, principalmente, ou embolou, não deu um espaço ao embolou. O embolou queria levar a camisola dele, bastava pedir no final do jogo, não era preciso estar a arrancar logo a meio do jogo. Mas o Bastoni, para mim, é grande, não o Bastoni ser a desilusão, mas a única coisa que eu posso apontar de negativo a esta seleção italiana, por gosto pessoal, é precisamente a falta de minutos do Bastoni. Mas de facto, como tu estavas a dizer e como introduziste este jogo, o coletivo da Itália, bem, aquele meio campo funciona às mil maravilhas e são 3 jogadores que têm papéis diferentes. O Barella, nós comentávamos isto aqui há bocado os dois, e o Sami também já nos tinha dito isto, o Barella tem muito menos destaque
nesta seleção italiana do que teve no Inter, do que assume no Inter, porque a função do Barella é precisamente... O Barella no Inter tem o Hakimi a jogar pelo lado dele, e o Di Lorenzo aqui é como se fosse quase um terceiro central, não é? Mas sobe muito menos do que o Spinazzola do outro lado. Portanto, o Barella faz muito mais esse trabalho de sapa do que propriamente no Inter, que tem muito mais bola para sair por cima, para sair como destaque. Mas todos eles, coletivamente, fazem sentido. A forma como o Jorginho plana no campo, como joga com uma tranquilidade de um lado para o outro, está numa forma brutal, fisicamente, psicologicamente deve estar nos pinkers, porque vem de uma Champions, não é? E a forma como o Locatelli, com 23 anos, jogador do Sassuolo, assume nesta seleção italiana, também é surreal. Mas lá está, o Rodrigo, aquilo, coletivamente, toda esta seleção faz sentido. O Bonucci, não sei se vocês viram isto, o Bonucci na antevisão ao jogo, dizia que nós podemos não ser a seleção mais forte, mas eu garanto-vos que coletivamente e a nível de ambiente de grupo somos os mais fortes. E se eles estão com esta mentalidade, ainda assim a jogar num estádio fantástico como o Olympique de Roma, como tu disseste, eu acho que muito dificilmente separa esta Itália. E digo já, nós falámos disto também no nosso episódio, a Itália estaria numa linha abaixo, eu neste momento, para mim a Itália é um candidato a vencer. Sim, eu também partilhava dessa opinião, que era o underdog desta competição. Sim, podia surpreender, não é? Podia surpreender. Exatamente. Mas agora acho que há poucas dúvidas, e eu acho que a equipa não foi muito testada defensivamente, porque também apanhou duas equipas que nesse sentido não são tão fortes, mas hoje mostrou que mesmo a parar as transições, e nós até, vocês falaram disso na vossa página e eu fui lá comentar, a parar as transições tem sido impecável, e se calhar por isso é que as equipas nem chegam perto da área. É que há Bonucci, Chiellini e Jorginho muito fortes a parar essas transições. Estão muito em cima, sempre, muito em cima. Sempre. Tem estado mesmo muito, muito bem. São aquelas coisas que nem sempre se vêem, porque o ângulo também, o ângulo da transmissão não ajuda, mas estão sempre ativos sem a bola. Diogo, para ti, onde é que está o ponto negativo desta Itália? Sei que é uma pergunta estranha, mas até agora tem sido tudo perfeito. Mas se calhar quando apanhar uma equipa mais forte, o que é que achas que pode parar esta Itália, que até agora tem mostrado estas valências todas? Olha, o ponto, antes de mais, acho que um dos pontos negativos desta Itália, que partilho a opinião, que é o Bastoni ainda não ter jogado, mas também vamos ter calma, porque o Bastoni tem 22 anos, os outros já têm todos mais de 30 anos e, portanto, também têm o seu tempo, né? E merecem também jogar. São jogadores que têm de fazer parte deles, e o Bastoni vai andar aí por muitos anos, ainda para mais é um defesa central italiano, que eles duram até aos 50 anos. Depois disto, é assim, esta seleção italiana, eu só queria relembrar uma coisa. O Marco Verratti não está a jogar. E provavelmente nem sequer sei se neste momento não tem que pedalar muito para jogar nesta equipa. A grande arma, ou seja, o grande problema que eu acho que esta Itália ainda não percebeu, ainda não teve, ainda não encontrou, é uma coisa que nós, por exemplo, enquanto a nossa seleção portuguesa até possivelmente vai encontrar, que é jogar com os favoritos, não é? Acho que estas equipas também, nós estamos todos muito, muito contentes por estas duas chapas 3 de uma seleção que é histórica e que felizmente voltou à mais alta roda europeia, e ainda bem para todos. Nós gostamos todos muito da seleção italiana e daquilo que a seleção italiana nos traz, o segundo hino mais bonito da Europa e tudo mais, não é? Toda a história, toda a cultura, paixão pelo futebol. É muito bom ter Itália assim. A verdade é que esta é uma equipa que realmente não vai jogar, ainda não jogou nem vai jogar nesta fase de grupos como a Alemanha, como a França, como a Espanha, como Portugal. Portanto, acho que ou seja, jogadores, e não quero estar a desvalorizar estas duas vitórias, porque acho que são duas vitórias incontestáveis, o mérito é totalmente dos italianos, mas a verdade é que ainda não apanharam nenhum Cristiano Ronaldo, ainda não apanharam os Mertens, os Lukakus, os Kaines, os nossos amigos, trio francês, os nossos centrais italianos ainda não apanharam nenhum trio francês, não é? Ainda não apanharam nenhum jogador nas costas que, para além da sua velocidade, tem também, depois naquilo que é o poder de execução e da definição, que estão muito acima da média. Apesar de tudo, se formos a ver, apanharam uma Turquia muito mal e com um buraco de massa completamente sozinho lá na frente, perdido, chateado com tudo e com todos, com os colegas, com os adversários, com o Artur Soares também, com tudo. E hoje apanharam uma seleção suíça que, pronto, o Seferovic
Pronto, é o Seferovic. Jogou extremo esquerdo. O Gavranovic, que entrou também, queria ser expulso, portanto também não foi propriamente muito complicado este momento. Apesar de tudo, Shaqiri embolou, sempre Xhaka também. sempre perigosos nas transições. Eu acho que a equipa italiana poderá haver esta questão, poderá haver um bocadinho esta questão. Às vezes a equipa, não sei se já repararam, porque também está a correr tudo bem à Itália, mas às vezes o jogo da Itália parte-se um bocadinho. E com equipas que também entram neste jogo. Por exemplo, eu acho que a nossa seleção é uma equipa boa para jogar com a Itália. Eu acho que a seleção portuguesa, a seleção é uma equipa boa para jogar com a Itália. A equipa às vezes parte-se um bocadinho e se faz uma espécie, quase uma anarquia ali, momentos do jogo em que a equipa se parte um bocado, e o que também é bom depois naquilo que são as transições ofensivas. Mas muitas vezes esta equipa ainda não foi testada em momentos de aperto. E com todo o mérito ao Mancini, que a malta achava que já estava a acabar para o futebol, todo o mérito para o Mancini e muito mérito para os seus jogadores. Acho que, e vamos ver, e espero que sim, por exemplo, se jogar contra Portugal, que apanhe apanhará equipas mais complicadas do que estas da fase de grupos, certamente. Eu acho que nós, isto pode nos surpreender, que é se por acaso apanha uma das equipas fortes, por exemplo, uma Espanha, por acaso não estou a olhar bem como é que vai ser o emparelhamento, mas se por acaso apanharem uma Espanha, e forem categóricos, eu acho que vai haver muito receio. Se já há receio depois destes 2 jogos com esta seleção, isso receio, claro, para os adversários, mas entusiasmo para nós adeptos. Se por acaso virmos uma Itália contra uma das melhores equipas a entrar como tem entrado, em que os jogadores comem tudo, o espaço, o tempo, o adversário, fazem tudo, estou em todo o lado, o Jorginho, e se nós estamos a pensar, eu sei que falo muito, Rodrigo, mas é só aqui um apontamento, há uma coisa nesta seleção italiana que me apaixona muito e que a mim, enquanto adepto de futebol, e se calhar enquanto nós todos, que até já jogámos a bola, mas que nunca, por uma razão ou outra, eu só por lesões, senão tinha sido. Foi joelho. Claro. Mas há uma coisa que esta seleção italiana me dá, que é uma felicidade imensa de ver jogadores que fisicamente, como o Locatelli ou como o próprio Berardi, o primeiro gol é um gol que eu retenho na minha carreira, na minha pseudo-carreira de futebolista e carreira de adepto, são 2 jogadores que nós não vemos ali atletas, não é? Não vemos aqueles 2 bichos físicos, 2 animais, vemos 2 jogadores que são efetivamente lentos, ou falso lento, apesar de tudo o Berardi não é assim tão lento, mas são 2 jogadores que não são conhecidos pela sua velocidade e que fazem aquilo que fazem. E, portanto, são 2 jogadores que demonstram que o futebol se joga de muitas formas e é para todos. E pronto, essa é uma das minhas... Rodrigo, deixa-me só dar aqui uma nota em relação às dificuldades que a Itália pode enfrentar, que é, destes 2 jogos que vi e do pouco perigo que quer Turquia, quer Suíça conseguiram criar, até mais a Turquia, um bocadinho, digamos assim, eu acho que a Itália, se calhar contra seleções mais fortes e que partam mais o jogo, como nós estávamos a falar, uma França, uma seleção portuguesa, pode ter dificuldades a defender nas suas alas. Portanto, pelas laterais eu acho que pode haver ali, quer no Di Lorenzo, quer no Spinazzola, até porque a Itália fecha muito bem por dentro e mata logo o jogo no meio campo adversário, mas muito por dentro. Portanto, quando aqueles passes, quando aquelas diagonais dos laterais ou dos centrais tentam entrar no médio, ou no 6 ou no 8, a Itália mata logo aí o jogo. Mas se calhar por fora, no jogo exterior, parece-me que a Itália vai ter algumas dificuldades defensivamente, mas é pressionarem como estão a pressionar, se fizerem isto. A questão é que também, também acho que se apanharem o meio campo, que tenha uma capacidade parecida com a italiana, de fazer o mesmo que os italianos estão a fazer. Depois entra ali uma parte que é a componente física do jogo, que eu acho que não se pode retirar importância a isso. Sim. No final do dia. Que eu não sei se há, eu acho que há plantéis, há seleções, estou-me a lembrar da francesa, não é? Por exemplo, basta ver o Kroos ontem, que é o jogador que nós sabemos quando teve um Kanté e um Pogba, que são jogadores que nós sabemos, e na seleção então aquilo dispara. Eu não sei, ou seja, ali se houver uma forma de defender e a própria forma de conter o adversário, por exemplo, hoje a Itália na segunda parte tem um lance em que o Donnarumma está a trocar a bola na pequena área com o Bonucci, quer dizer, se tiveres um adversário que seja capaz de fazer isto como a Itália tem feito aos seus adversários, eu acho que aqui é que vamos ver que estofo realmente é que esta seleção é forte. Estamos todos encantados com a Itália, mas estamos um bocadinho à espera para ver como é que vai ser a evolução, não é? Exato, porque a minha questão é, ainda não vimos esta Itália ser forçada a não ter bola.
Eu acho que aí vai ser... Ao contrário do que aquilo que o Vidigal disse no início do jogo, mas isso eu deixo para outros. Infelizmente ou felizmente não vi o jogo na Sport TV e portanto não posso comentar. Desculpa. Mas sim, acho que essa é a principal nota desta Itália, que tem sido mesmo muito, muito forte até ao momento, e que há muita coisa para falar deste sucesso inicial, que ainda não é um sucesso, mas que promete, sobre o futebol italiano, a cultura italiana, e a última década que tem sido de altos e baixos, ou mais de baixos, e agora sim, em princípio de altos, e vemos a Série A evoluir, os clubes italianos muito mais equilibrados, e tem sido mesmo um gosto de acompanhar. Tu há bocado fizeste um tweet então sobre isso muito assertivo, Rodrigo. Foi aquele tweet sobre a Série A, que é sim, a malta que não vê a Série A, continua a criticar a Série A e a apontar aqueles feitos à Série A. Que malta como tu e como nós que vemos a Série A já percebemos que já não é assim. Mas talvez a partir de julho, A malta... a partir de julho já se pode gostar da Série A, no meio mais comercial do futebol. Exato. É possível, e que a Série A até é mais do que a Juventus, para quem não sabe. Poxa. Muito mais, não é? Basta ver esta seleção. Sim, quase todos, mais. à exceção do Jorginho, jogam na Série A. E em vários clubes. De meio da tabela, inclusive. Exatamente. Uma liga equilibrada que faz tão bem ao futebol. Mas passamos assim para os últimos destaques. Foi um dia bom, acho que foi um dia bom com várias opções de escolha. E começo por ti, Maia. Qual foi o teu destaque coletivo, o dedo do treinador, como temos chamado aqui? Olha, eu não queria ser muito, não vou tentar não ser muito básico, mas ao mesmo tempo também não ter a mania que sou indie. Eu vou dizer que é a capacidade que esta Itália tem e que o Mancini tem de sair um jogador com a importância do Chiellini e qualquer um dos outros três centrais, e um deles não ter entrado, mas qualquer um dos três centrais que estão no banco, nós termos quase a certeza que a Itália não ia mudar e não ia haver problema. E dito e feito, a entrada do Acerbi hoje prova isso. E pronto, esse é o meu destaque. É esta capacidade da Itália, as soluções que a Itália tem e a forma tão bem montada como a equipa está, que sai um jogador com a importância do Chiellini e não se nota. E entra um da Lazio, e depois entra um da Atalanta, Sim. e tens um do Inter. Portanto, isto é a tal diversidade. Sem dúvida. Pedro, qual é a tua escolha? A minha escolha, olha, a minha escolha também, bem, vou ser biased também, porque vou aqui para a Itália também, precisamente dedo de treinador neste meio campo italiano. Ou seja, eu acho que nós não estávamos à espera. Se perguntassem qualquer um de nós os três, Rodrigo, se calhar, antes de começar o europeu, nós não diríamos que o trio ia ser Jorginho, Barella, Locatelli, pelo menos parece-me. Havia algumas dúvidas. Sim, Jorginho, acho que todos diríamos que sim. Barella, alguns que sim, outros que não. E Locatelli, acho que a maioria diria que não. Não pelo que ele joga, obviamente, mas se calhar pela questão do estatuto, da história. Portanto, é um jogador que ainda tem muito para ganhar no contexto do futebol italiano, inclusive. E até porque jogou quase sempre como 6, não é? Durante Sim. a época. Jogou ali na posição que teoricamente era de Jorginho, apesar de ele poder fazer outras posições. Sim, exato, e sem dúvida. E portanto, acho que há sem dúvida muito mérito do Mancini neste trio que é fabuloso e que, ao contrário do que se possa pensar, são três jogadores muito bons de bola, sem dúvida. À cabeça, o Jorginho, pronto, que de facto aquilo é surreal. Está tudo bem com o Jorginho. Exatamente, está tudo bem com o Jorginho. Até a postura dele não é mais impecável. E eu acho que mesmo assim são jogadores que são muito intensos e às vezes é feio dizer, pelos vistos, hoje em dia é feio usar a palavra intensidade, mas efetivamente são, porque esta capacidade da Itália de pressionar e roubar a bola alto acontece porque estes três e os dois centrais, como tu referiste há bocado, Rodrigo, sempre muito também em cima, não param um minuto e não são jogadores que estão adormecidos no jogo e não estão à espera que a bola chegue aos pés para definir. Não, são muito bons de bola, mas também são muito bons a ler o jogo, a posicionarem-se, e parece que jogam os três juntos há anos. E isso é o meu mérito do Mancini. Portanto, o meu destaque do mérito coletivo positivo vai sem dúvida para este trio do meio campo do Mancini, que o Mancini em algumas semanas conseguiu passar a imagem para nós adeptos que aquela malta, aqueles três jogam juntos há anos. Exatamente. Olha, a minha escolha não vai ser relacionada com a Itália. Uma menção honrosa também para o país de Gales, que fez um grande jogo.
mas vai para a Rússia, para Cherchezov. Por um lado, para mostrar que também é bom aprender com os erros, e acho que a postura da Rússia contra a Bélgica ficou muito aquém. E hoje, colocando Golovin e Miranchuk perto de Zhuba, as coisas foram completamente diferentes e vimos uma Rússia dominadora no meio campo ofensivo, com muitos jogadores no último terço, e é bom ver esta Rússia que tem talento na frente a conseguir assumir-se no jogo. Jogador do dia, Maia. Pá, vou dizer o Gareth Bale. É o Gareth Bale para mim. Pedro. O jogador de golfe. Sim. Pedro, qual é o teu? Para mim eu vou ser básico, vou ao Locatelli. O Locatelli, pronto. Eu sabia que tu querias dizer Locatelli, por isso é E que eu portanto, desse-me esta deixa, Sim. claro. Olhaste para mim e percebeste. E pronto, eu volto a tocar no terceiro jogo, até é um pouco o meu papel aqui para diversificar. Vais ao Miranchuk. Vou ao Miranchuk, exatamente. Ora bem. Esteve muito bem, tem uns pezinhos mágicos, finalizou de pé esquerdo hoje um belo golo e difícil, parece muito mais fácil do que aquilo que realmente é, e esteve muito bem no jogo, mereceu a titularidade, mais um jogador que vem de uma liga defensiva, Exatamente. Não há muitos pés esquerdos como E de uma equipa defensiva. Não há muitos pés esquerdos como o do Miranchuk neste momento na Europa. Na minha opinião. Eu diria Sim. que ele faz tudo bem com os pés, Tudo. Pá, é um jogador sem dúvida. muito forte e mostrou isso, portanto fica a minha escolha. E agora vamos ao momento do dia, pela mesma ordem. Diogo, qual foi a tua? O momento do dia. Olha, o momento do dia para mim é simbólico. Esse é um momento, é simbólico, e é a forma, novamente, como a seleção italiana começa a ganhar os jogos antes do jogo começar. E é o hino, a forma como os jogadores italianos vivem este hino, e sendo o jogo em Roma, ou seja, eu se fosse suíço hoje começava o jogo a perder, porque é uma equipa, e isto que o Bonucci disse e que o Azevedo referiu muito bem, este grupo e a forma como esta equipa festeja os golos, a forma como a equipa festeja lances, quase como se todos os lances parecem um jogo de futsal, todos os cortes, todos os passos, foram todos. 3 gajos Exatamente. no chão cortar uma bola. Portanto, a forma, ou seja, é simbólica. A forma como esta seleção canta o hino e vive o hino é demonstrativa depois de como a equipa joga, e é curioso, e isto depois provavelmente vai-se falar quando a Itália, esperemos que não, mas seja campeão da Europa, vai-se falar muito. O trabalho que o Mancini teve nesta renovação e a forma como tem este grupo montado neste momento, e é um grupo e que toda a gente sabia que os grupos das seleções italianas não são propriamente fáceis de gerir, a forma como este grupo está montado e trabalhado, tem tudo para correr bem, e, portanto, o hino é simbólico daquilo que a seleção italiana faz dentro do campo. É um grande hino, já tinha sido a minha escolha no primeiro dia, juntamente com os adeptos no estádio, foi mesmo muito bom, e sou fã do hino, sou fã desta Itália, sou fã do futebol italiano. E passo também para outro fã. Pedro, qual foi o teu momento do dia? Olha, o momento é sei lá, vou aos estádios, porque eu comentei isto com o Maia hoje à tarde a vermos os jogos, que é, não há pachorra para jogos em Baku, não há. Já não havia nas finais da Liga Europa, já não há nos jogos do Karabag na Liga Europa e não há nos jogos do Campeonato da Europa. Hoje temos 2 exemplos de 2 estádios cujas bancadas são longe dos relevados. Mas pronto, o estádio de Baku não tem ambiente nenhum de futebol, e os galeses e os turcos bem tentaram e são adeptos apaixonados, mas não faz sentido nenhum para mim, e vou continuar a bater nesta tecla e a criticar estas opções da UEFA. Portanto, Baku não, por favor. E ao contrário do Olímpico de Roma, que mesmo sendo um estádio olímpico e tendo aquela pista de tartan agora coberta por um pano azul, salvo erro, entre a bancada e o relevado, mas é um estádio que faz sentido, e portanto faz sentido haver futebol. No Olímpico de Roma não faz sentido haver futebol, pelo menos deste nível, no estádio de Baku. Sim, também, curiosamente, a Suíça jogou em Baku há menos de uma semana, há uns dias, e teve que fazer um voo de 8 horas para Roma. Se não me engano, são 8 horas, e que também causa-me alguma estranheza como é que isto é possível. Rodrigo, essa é outra discussão, que não sei quando é que se vai ter. Sim, realmente. É outra discussão, e eu gosto muito da Itália, mas há equipas aqui que saem claramente beneficiadas. Jogam 3 vezes em casa, com este muito sorteio. Espanha, Itália. Há equipas que não têm de sair da cidade,
não é? É outras equipas que andam, como tu estavas a dizer, Rodrigo, muito bem, de um lado para o outro da Europa. Portanto, um dia há de discutir isso também. Depende também de como é que as equipas grandes forem ou não grandes, seleções mais poderosas, mais fortes, mais vencedoras. Vai correr, não é? Como é que isto correr? Porque isto é uma injustiça brutal. E nós acho que no segundo post no nosso Twitter, que eu também aproveito já para fazer a publicidade, no nosso Twitter eu acho que nós fizemos retweet disso, se não houve saiu uma thread aí bastante positiva sobre este tema e que ao mesmo tempo nos faz questionar um bocadinho quem é que toma estas decisões e como é que se tomaram estas decisões, em que há claramente países que são prejudicadíssimos e há outros que são beneficiadíssimos. Sem dúvida, mais uma grande escolha, e eu termino com o sorriso de Bale. Acho que é uma boa metáfora para aquilo que vimos hoje e para o futebol que ele tem para dar ainda, apesar de já se ter falado em possível reforma depois deste europeu, que me custa acreditar, mas a qualidade de Bale ficou à vista. É um grande jogador, um jogador que marca a última década, que decide 2 Ligas dos Campeões, não nos podemos esquecer disso. 2 finais da Liga dos Campeões são decididas por Bale e pela sua qualidade num Real Madrid muito forte, e deixa essa menção para um jogador que acho que nunca nos iremos esquecer, mas que nos últimos anos tem feito com que algumas pessoas se possam esquecer do jogador que é. Terminamos assim, olhem, acho que foi uma conversa excelente, como eu também já previa, e acabámos com boas menções, com boas análises e acima de tudo, a falar de mais um dia de bom futebol. Agradeço-vos a vossa presença. Temos comunicado bastante, mas ainda não tínhamos estado num episódio juntos. Finalmente tivemos um crossover, É Rodrigo Carvalho e segundo posto, finalmente. Não tem sido fácil, mas ainda bem que aconteceu, e a ProScout também vos agradece a presença. Recomendo o vosso último episódio com um craque dos europeus, Nuno Gomes, que foi o desta semana, e recomendo a toda a gente que nos ouve para passarem nas vossas páginas e plataformas, porque foi um episódio muito bom, com um convidado de excelência. E pronto, continuo a desejar-vos um bom europeu e até à próxima, aos dois. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Excelente. Até à próxima. Ficamos à tua espera aqui em Lisboa. Exatamente. Fica combinado. Um grande abraço para vocês, também para o Pedro Guarda e para o Sami. E quanto a quem nos ouve, despeço-me. Já sabem que amanhã há mais. Felizmente teremos mais 3 jogos. E é isso. O Euroscout estará de volta amanhã. Um grande abraço.